Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, hoje nós vamos falar de China, né? China e Brasil. Normalmente vocês ficam muito bravos comigo, né? Quando eu falo da República Popular da China, né? E que, na verdade, quando eu falo República Popular da China, eu falo PCC, né? Partido Comunista Chinês, né? Só para o algoritmo saber do que eu estou falando, certo? Bem, vocês devem ter visto aí que a Simone Tebet e o ministro dos Transportes, se eu não me engano, é Renan Filho, eles falaram que a China, a Tebet falou, né, que a China quer rasgar o Brasil de ferrovias, e o ministro dos Transportes diz que a China está pronta para ajudar, é o termo que ele utilizou, a construção de infraestrutura no Brasil. Bem, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz um mapinha, ficou bonitinho, né? Isso aqui é o Brasil, né? Aqui, evidentemente, que você tem aqui, né? A Argentina para cá, tal, e, enfim. Aqui é o oceano, vocês sabem, né? Aqui é o Atlântico, aqui é o Pacífico, né? A China tá para lá e para cá. Léo, como? Porque a Terra é redonda, certo? Então aqui, onde está a minha mão aqui, né? Seria a África, né? Mais ou menos aqui. E para você ir para a China, sai do Porto de Santos, vai pelo Cabo da Boa Esperança, sobe ali a África inteirinha, oceano Índico, passa pelo Estreito de Malaca para chegar na China, ou saindo pelo Pacífico, vai direto, né, diretamente para a China, sem passar pelo Estreito de Malaca, que é um estreito, né, porque quando você passa pelo sul, pelo Cabo da Boa Esperança, ou se você quiser subir o Atlântico inteirinho para ir pelo Suez, não importa, você vai ter que passar ali entre a Indonésia, a Tailândia, ali aquele pedaço, né, Malásia, tal, ali, para subir para a China pelo Vietnã, né, pelo Mar da Sul da China ali, em mar territorial filipino, vietnamês, e assim vai. Vietnamita, né, perdão. Mas se você sai direto do Pacífico, você vai direto, né? Vai direto por águas internacionais, quase todo o caminho, né, saindo ali do Peru, e você já chega na China por portos que não têm estreitos, né? Mas na verdade a China tem, né? Tem aquelas ilhas, tem a disputa com o Japão, tem a própria Taiwan, né? E, enfim, é mais aberto, né? Para logística chinesa, tanto do ponto de vista de segurança como do ponto de vista de dinheiro, é melhor sair pelo Pacífico. A China compra do Brasil basicamente commodities, né? O comércio bilateral é muito grande, é o maior parceiro comercial do Brasil, mas o Brasil não consegue exportar para a China quase nada industrializado, né? O Brasil importa quase todos os produtos, quase todos os produtos que importa da China são industrializados, né? Aço, carros, bugigangas, né, de todos os tipos, vestidos, roupas, tal. E nós exportamos apenas produtos com manufatura com um grau de valor agregado muito baixo, né? Bem, enfim. E quase tudo está aqui, né? O que vai do Brasil para a China está aqui, né? Vem aqui do interior de Minas Gerais, né? Vem aqui do Mato Grosso, do cinturão aqui, né? Vem aqui, no centro do Brasil. E nesse mapa eu não vou conseguir mostrar, mas o Brasil é uma coisa muito curiosa, né? Léo, você é geógrafo? Não, eu sou economista. Inclusive, curtam, inscrevam-se, tornem-se membros, se nós estamos começando a ter mais conteúdo lá para membros. E eu sou o Léo, né? Eu trato aqui a economia como ciência e aqui nós vamos fazer uma análise de conjuntura também, né? E uma análise do que significa essa notícia que a China quer investir no Brasil, certo? A China já investe no Brasil. A China investe muito no Brasil, né? De 30 a 60 bilhões de dólares, se eu não me engano. Mas evidentemente que não é anualizado, né? São projetos de longo prazo, isso é normal, né? Vocês vão ver que eu falo mal da China, mas é verdade, o projeto é normal, né? A China está com fábricas da BYD aqui. Léo, mas a BYD é uma empresa, né? Outras empresas, por exemplo, essa empresa de portos, né? Que eu até pus o nome aqui, Costco, né? As siglas são em inglês, agora eu não lembro.
elas são empresas, né? Você não pode falar que é a China. É, mas as empresas pertencem ao Estado chinês, né? E não só do ponto de vista acionário, como há integrantes do delegados do Partido Comunista Chinês, né? Delegados ou comissários, né? Comissário é um nome mais soviético, né? Mas eu acho que a gente pode traduzir dessa forma, né? Representantes, né? Do Partido Comunista Chinês ali dentro, pela estrutura societária chinesa, né? Fazer negócios com a China é fazer negócios com o Partido Comunista Chinês. É isso que a gente tem que entender. Nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma simbiose, evidentemente, entre a. Eu vou usar a nomenclatura marxista, mas eu não sou marxista, mas a gente pode usar. Tem uma simbiose entre a alta burguesia e as funções de Estado, evidentemente. Mas você veja, nos Estados Unidos, você tem as funções de Estado eleitas, você tem as pressões dos grupos sociais, você tem empresários que brigam entre si, né? Você tem indústrias que se põem uma contra a outra, você tem fundos de investimento que um às vezes passa o outro para trás, né? Que são donos de várias empresas. Você tem uma série de brigas pelo poder ali. Na China é muito unitário, né? Para o mal e para o bem, né? Então fazer negócio com a China é fazer negócio com o Partido Comunista Chinês. Ponto. Bem, vamos lá. Se você vê o problema do Brasil, né, do ponto de vista de gerar riqueza, é que as riquezas do Brasil vêm daqui, né? Do Centro-Oeste, né? Proteína animal vem daqui também, né? Tudo isso aqui, né? Proteína animal, tal, vem daqui também. Interior de São Paulo também, né? Não tanto quanto do resto, mas proteína animal, né? Léo tem muita produção de galináceos, de porcos, né? Sim, tem, mas evidentemente que aqui vem o grosso, né, em volume, não em dinheiro, em valor agregado. E aqui de Minas Gerais vem também produção do agronegócio, né? Mas muito os produtos minerais, né? Daqui de Carajás também vem tudo bem. Enfim, a maior parte da população brasileira está aqui, né? A 100 quilômetros da costa, maior parte. Mas a maior parte das riquezas exportáveis vem daqui. Tá bom? Beleza. A China, né? Eu já mostrei a questão geográfica. A China gostaria, né, de melhorar uma coisa que o Brasil é horrível, que é a logística. O Brasil é mais produtivo do agronegócio da porteira para dentro, é mais produtivo que o produtor mais produtivo dos Estados Unidos, né, para milho, soja e tudo quanto. Só que para trazer um carregamento de soja ou de milho do interior do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, para o porto de Santos, ele perde toda a produtividade. Né? 30% da safra se perde. Né? Quando eu era menor, eu achava que ela se perdia né, porque ela caía na rodovia, esse tipo de coisa. Não. Se perde em valor, né? 30% do custo é aqui, né? Um terço. Ou seja, nós poderíamos aumentar a produtividade de exportações do agronegócio brasileiro sem aumentar 1 hectare ou sem colocar 1 litro d'água ou de defensiva agrícola ou um fator de produção a mais no campo, apenas melhorando a logística. Né? Eu acho que vocês vão se lembrar. Eu sou do estado de São Paulo, né? Eu acho que vocês. Não sei se vocês vão se lembrar. Eu nunca tive curiosidade de procurar esses vídeos, mas deve ter. Por volta de 2013 para 2000, por volta de 2012 para 2014, né? 2012, 2013, né? 2014 já foi um pouco antes da eleição, na verdade. A rodovia que liga a cidade de São a rodovia que liga o Brasil ao Porto de Santos se chama rodovia Anchieta, né? Você tem aqui do Planalto Paulista para o Porto de Santos, você tem a Serra do Mar, né? Que é um paredão. A Serra do Mar, você tem 3, 4 passagens, né? Mas hoje se utiliza 2 passagens. A rodovia dos Imigrantes e a rodovia Anchieta. A rodovia Anchieta ela é muito sinuosa, mas é a que é utilizada para que os caminhões acessem o Porto de Santos, no trecho de serra. Por quê? Porque a rodovia dos Imigrantes foi construída por túneis muito longos e por questão de segurança e pelo declive, caminhões não podem utilizar a rodovia dos Imigrantes para descer os túneis, né, para descer a serra. Os caminhões usam a Imigrantes para subir a serra, né? Eu não sei se no resto do Brasil vocês falam isso também, né?
Em São Paulo a gente disse, nós vamos para a praia, nós vamos descer, né? E se nós estamos na região da Baixada Santista e vamos para São Paulo, a gente fala subir, né? Porque é isso, né? Bem, e os caminhões não podem descer a serra, né? Pela Imigrantes, eles têm que utilizar a Anchieta. Então veja, quase toda a produção do Brasil, ainda mais naquela época, né, porque alguns portos foram construídos ou finalizados pela iniciativa privada depois, principalmente no Nordeste e se melhorou o Porto de Santa Catarina, né? Todos esses caminhões que vinham com todas as riquezas nacionais do interior do Brasil iriam para o Porto de Santos, iam para o Porto de Santos para lá levar a mercadoria para a China, né? Para a China, para outros países, parceiros comerciais brasileiros. Veja, todos têm que descer pela Anchieta. Você pode até usar imigrantes, mas no trecho de serra você tem a ligação do Planalto em que os caminhões têm que sair da Imigrantes e ir para a Anchieta, porque eles não podem descer a serra pelos túneis. E não devem mesmo, porque aquele túnel é muito inclinado, né? Vai perder o freio. Enfim. Enfim. Quando, em 2012 para 2013, a rodovia, todos os dias, a concessionária, né, da rodovia o sistema Anchieta Imigrantes é Ecovias. Todos os dias eu estava com o problema com o seguinte: os lugares de estacionamento do Porto de Santos, ali na ilha de São Vicente, né? E também do outro lado, do outro terminal ali, que já é no Guarujá, não suportava mais os caminhões esperando para embarque e desembarque de mercadorias ali no Porto de Santos. E os caminhões estavam começando a estacionar na rodovia do Anchieta. Não estacionar no sentido de estacionamento, né? Mas que o aguarde estava sendo feito na via carroçável como forma de congestionamento. Eles chegavam no porto, não tinha mais para onde ir, eles não podiam entrar para estacionar, eles não podiam deixar a carreta, e ali aquilo foi se refletindo quase até o trecho de serra. Porque o Brasil estava crescendo muito, 2012 até 2013, principalmente por exportações. Estava crescendo muito. Não sei se era principalmente por exportações, mas principalmente as exportações também estavam crescendo muito. Né? Era o fim do boom das commodities, do primeiro. E o que ocorre é que não havia infraestrutura para exportação, né? Que era apenas o Porto de Santos, e era apenas a rodovia do Anchieta. Houve melhoramentos depois, né? E veja, muito dessas melhoras se deram por articulação do governo do estado de São Paulo. Por quê? Porque a Anchieta e a Imigrantes não são rodovias federais. Né? Deveriam, mas não são. Léo, por que deveriam? Porque liga o porto a uma capital. Né? Mas enfim, a rodovia Anchieta não é uma rodovia federal, é uma rodovia estadual. Né? Então, evidentemente que o governo federal poderia, né, ou fez, mas não. Foi a partir de acordo entre o governo do estado de São Paulo e a concessionária que se fez a melhora do bocal do Porto de Santos, né? A logística, né? Entre a Anchieta e a entrada do porto. Bem, Léo, por que você está falando isso? Porque se não fosse a recessão de 10 anos, nós teríamos esse problema até agora. É só o Brasil crescer 3, 4% durante. Crescer 2,5%, 3% durante 4 anos para você ver isso acontecer de novo. A infraestrutura brasileira já está no limite. Né? E isso prejudica quem? A China. Porque é a China que importa essa mercadoria. Né? Então, a China fez em Xancaia, no Peru, desde 2007, esse projeto começou. Isso demora mesmo, tá? Começou aí em 2007, inclusive, depois você tem a grande crise, né? Financeira, 2008. E por volta de 2014 começou-se as obras. E em Xangai, agora em 2024, se finalizou o maior mega terminal das Américas. Né? Maior que os portos americanos dos Estados Unidos. Olha, todos os dados que eu achei dizem que sim. Eu não sei qual é a mensura, né? Como é que eles estão medindo isso. Mas estão falando que sim, não sou eu para brigar com a notícia, certo? Pode ser que sim, não sei. Bem, o que ocorre é o seguinte: aqui você tem uma coisa chamada Cordilheira dos Andes, certo? Aqui você tem um negócio chamado Floresta Amazônica. E pior do que a Floresta Amazônica. Aqui é a região dos rios, a bacia amazônica, né? Bacia é tudo isso aqui, né? Mas aqui são as nascentes do Rio Amazonas, né?
Não estou falando nem do ponto de vista ambiental, estou falando da dificuldade, né, da construção. Enfim, aqui é a cabeça do cachorro, né? Enfim. Uh, aqui tem uma região, né, que queria se integrar ao Brasil porque muitos peruanos vêm para o Brasil buscar serviços, né? Porque dizem que eles são abandonados pelo governo do Peru. Enfim. A China agora está querendo, já tem projetos desde a época da Dilma, 2014, né, de construção de ferrovias, né, mas houve muitos problemas institucionais no Brasil em que a China teve que atrasar esses projetos. Né. No governo Temer até começou a andar a prospecção, no governo Bolsonaro não foi para frente, e agora, na reunião que houve entre Lula e Xi Jinping, Lula e Xi Jinping chegaram à conclusão de colocar esse projeto para andar. Né? Mas, na verdade, se você procurar as notícias, já tem reuniões aí desde o final do ano passado, né? Técnicos chineses vindo para o Brasil, tal, etc. Bem, o porto de Chancaia, que está aqui, né? Ele seria ligado, ele receberia ferrovias, tudo que está em roxo são ferrovias que não existem. Em verde são ferrovias que já existem no Brasil, mas não são todas que existem, né? São as que estariam envolvidas nesse projeto. A Norte Sul, que eu não sei se está finalizada, mas de qualquer maneira ela já chegou em Goiás. Tá? A, a Ferrogrão aqui em cima. Aqui você tem a ferrovia de integração Oeste-Leste, né? Que já está um trecho até metade do sertão baiano e depois ela se integraria aqui no norte de Goiás com a Norte-Sul. Você tem a Transnordestina, que está no meio de Pernambuco, mas ela teria um ramal que ligaria ao Ceará, né, que ligaria ao norte do Ceará, né? E aqui que iria até a Norte-Sul, né? Que também não está construída. Você teria a ferrovia de integração Centro-Oeste, né? Que viria aqui da divisa do Rio de Janeiro com Espírito Santo, rasgaria toda Minas Gerais, faria um ramal aqui com a Norte-Sul, iria pelo Mato Grosso até Rondônia, né? E aqui ela se ligaria na transcontinental. A transoceânica está aqui embaixo. Né? Aqui, a continuação da Norte-Sul, para ir até o Rio Grande do Sul, e aqui um ramal, que seria a transoceânica, para ir para outro porto aqui, não só o de Xangai. Bem, esses são os projetos que a China quer construir no Brasil. Isso seriam mais de 100 bilhões de dólares. Viabilidade financeira. Existe? Existe. A China tem dinheiro para fazer isso? Tem, tranquilamente. Tranquilamente. Isso seria bom para o Brasil? Do ponto de vista econômico? Depende. Léo, como assim depende? Bilhões em investimentos? Sim. Mas deixem nos comentários a minutagem, né, o minuto que vocês começaram a me odiar, certo? O problema é o seguinte. Tanto investimento assim, nada nessa vida é de graça. Léo, mas eles vão ganhar bilhões de reais, eles vão ganhar bilhões em receita, porque veja, você não falou, mas eu já sei, que no porto de Chancaia, eles tiveram um custo de 3,5 bilhões e eles têm uma receita anual de 4,5 bi, tudo dólar. Né? Engraçado, né? A China faz contabilidade em dólar, por que não faz em yuan? Enfim, veja o meu vídeo aí sobre sobre por que a desdolarização via yuan é impossível. Tá? Veja, eles investiram 3,5 bilhões de dólares. E eles recebem 4,5 bi de receitas. Ah, mas grande parte das receitas são das próprias empresas chinesas que fazem transporte. Sim, sim. Os terminais eu acho que até são restritos a empresas chinesas ou parceiros muito próximos. Né? E são as próprias empresas chinesas que utilizam a infraestrutura para exportação. Né? Bem, a reunião foi feita, né, no âmbito da CELAC, né, que é a Cooperação dos Estados Latino-Americanos e Caribe, né, com a China. O Lula tá lá, eu não sei se isso foi na Rússia ou foi na própria China, tá? Mas não importa, é uma reunião. Tá? Evidentemente que isso foi feito já coisa certa, né? Reunião casada, vamos dizer assim. Por quê? Porque já vieram muitos técnicos. O ministro do transporte, se eu não me engano, é o Renan Filho. Se ele não é do transporte, ele é alguma área coligada. A Tebet, né, que é do planejamento, se eu não me engano.
Ela também já falou que a China quer rasgar o Brasil de ferrovias e que está quase tudo certo. Eu também acredito que está quase tudo certo. Só que o problema é o seguinte: legalmente, o Brasil pode fazer assim? Pelo que eu saiba, no Brasil, para você fazer um negócio desse, você teria que fazer leilões. Né? Então tá tudo certo o quê? O leilão já está arranjado? Enfim. Eu também acho que o Brasil teria que ter a liberalidade de poder conceder assim para quem quisesse sem leilões, né? Porque veja, é a China que está investindo, né? Mas para mas legalmente quem está investindo, quem vai investir é uma empresa chinesa, não é o governo chinês. Mas enfim, o financiamento disso aqui não se tem ainda detalhes sobre como esse financiamento vai ser feito. A China, no âmbito do cinturão e rota da seda, nós temos alguns retrospectos. Na África, principalmente na Etiópia, eles fizeram investimentos de duas formas. Uma, eles construíram e não cobraram do Estado, né, do Estado que estava recebendo os investimentos, contanto que o Estado que estava recebendo investimentos fizesse um acordo quase de extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? Dona Etiópia, Dona Botsuana, não sei o nome, não sei qual país eles fizeram isso, Angola, Moçambique, nós investimos em vocês, nós vamos construir um porto, uma ferrovia que vai ligar uma mina chinesa ao porto para escoar aqui pelo Oceano Índico. Em Angola, evidentemente, é o Oceano Atlântico, né? Mas eu digo ali na costa oriental da África, né? Nós vamos construir essa ferrovia, esse porto, e isso vai custar 8 bilhões de dólares, né? Mais uma vez, eu não sei porque eles não fazem contabilidade em yuan, mas enfim. Nós vamos fazer isso aqui 8 bilhões de dólares, certo? Certo. Vocês têm dinheiro para pagar? Não, não temos. Então é o seguinte, isso aqui vai me dar um revenue, né? Vai me dar uma receita de 3 a 4 bilhões de dólares por ano, tá? Tá bom. Eu quero que durante 99 anos eu seja o dono disso aqui e a receita tudo é meu. Só que eu construí e vai trazer externalidade positiva. Alguns países aceitaram esses termos. Agora eu não vou citar país porque eu não sei. Outros países disseram não. Nós não temos dinheiro para a construção desse porto. Então é o seguinte: você constrói, o porto pertence ao país, né, o porto, a ferrovia, o que vale, né, a infraestrutura, pertence ao país, não pertence a você, China, pertence ao país. Mas, se custou 10 bilhões de dólares e você vai ter uma receita de 5 bilhões de dólares por ano, você pode ficar com a receita durante 10 anos. Léo, mas é um baita de um juros. Mas, né, porque custou 10 e ele vai ter uma receita de 5 por ano, então ele vai ter 50 bilhões. Mas é um bom negócio. Só que outros projetos também, a China endivida muito o país, endivida com dinheiro mesmo, né, para construção tal. Não são mega projetos integrados, são pequenas coisas que eles vão fazendo, eles vão endividando, deixando muito crédito para o país, ao ponto que a China tem o controle sobre a política do país, né? Léo, mas é isso que a Inglaterra fazia, é isso que os Estados Unidos faziam. Não tendo a discordar, não. Sim, não tendo a discordar. O problema é que a Inglaterra, né, é difícil você falar a Inglaterra, é difícil você falar os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não têm a unidade que a China tem. Né? Eu não estou nem falando do problema comunista, eu estou falando, né, a China é um partido único. Né? Nos Estados Unidos, você não pode falar que republicanos e democratas têm os mesmos intuitos de visão geoeconômica. Né? A Inglaterra também. Ah, mas você teve colonização durante 200, 300 anos na Inglaterra. Sim. Mas a Inglaterra era sempre, né? Durante um tempo, eles investem muito, muito, muito. Depois eles falam, não, o melhor lugar é aqui. Você entende o que eu quero dizer? Você tinha ciclos de interesse e desinteresse por alguns países. E eu não gosto de um negócio chamado culpa burguesa, né? O camarada começa a ganhar dinheiro e ele percebe que ele não deveria, que ele não merece aquele dinheiro, e ele fica triste, então ele resolve fazer caridade com o dinheiro alheio. O Partido Comunista Chinês não tem isso. Eles não têm culpa burguesa. Né? Isso é bom para eles e isso é ruim, né? Bem, caso a China construa isso aqui no Brasil, quanto vai custar? Bilhões de dólares.
Léo, dá para falar já quanto é? Não, não dá. Mas isso aqui não fica por menos de 100 bilhões de dólares. Isso aqui, por si só, aumentaria o PIB brasileiro. Porque é investimento. Né? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. O Lula também falou em trem-bala, esse tipo de coisa, né? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas veja, como a China costuma fazer isso? Não só com endividamento, mas a China também, ela coloca as empresas chinesas para operar aquela, aquela infraestrutura. Né? E, mais do que isso, as empresas chinesas gostam de ter uma imunidade, vamos dizer assim, sobre algumas questões. Né? A BioID, segundo o Ministério do Trabalho, houve não sei se foram denúncias ou se foi fiscalização de rotina, na Bahia, o Ministério do Trabalho foi fiscalizar a construção ou reforma, a adequação, né, de um parque fabril, se eu não me engano, que a BYD comprou da Ford quando a Ford saiu do Brasil. Né? Saiu no sentido de produção nacional, né? A Ford continua vendendo carros importados. O Ministério do Trabalho foi na fábrica da BYD, que estava sobre obras, e encontrou 130 ou 150, enfim. Eu vou deixar o link do relatório de direitos humanos latino-americanos, né, com dados do Ministério do Trabalho. E eles encontraram denúncias de trabalho análogo à escravidão ali, né? De brasileiros, não. Chineses. A China tem o hábito de trazer funcionários chineses para trabalhar em suas obras. No porto de Xangai, há denúncias que se chegou a 50%. Eu tendo a dizer que eu acho que não se chegou a 50% de trabalhadores em período integral. Como assim? Por exemplo, se for necessário 8 mil trabalhadores, eu duvido que você tivesse 4 mil chineses e 4 mil peruanos. Eu entendo que técnicos mais especializados, parte elétrica, parte hidráulica, coisa muito especializada, eles traziam sim da China. E aqui eu não digo só engenheiros, técnicos mesmo, né? Eletricista e encanador técnico, né? Coisa industrial. Eu acredito que eles traziam direto da China. Então, se você tinha 8 mil funcionários, 4 mil foram chineses, 4 mil foram peruanos. Mas eu não acredito que desses 8 mil funcionários, era 8 mil funcionários durante os 10 anos de construção. Pode ser que durante a construção haviam 5 mil funcionários. 1.000 chineses e 1.000 peruanos. Aí esses 1.000 chineses voltavam para a China, vinham outros 1.000 e terminavam. Então foram 4 turnos de 1.000, o que deu 4 mil funcionários chineses no total, e os 4 mil peruanos se mantiveram, né? 4 mil funcionários locais se mantiveram, evidentemente, com a taxa normal de desemprego, né? Sai um pouco, volta. Né? Léo, mas isso não é um problema, você trazer técnicos, isso é normal. Você mesmo no vídeo da China disse que a União Soviética se industrializou porque haviam muitos técnicos, muita oferta de técnicos. Sim, o trabalho, o capital humano é muito importante. Você precisa de técnicos para a construção, principalmente que o Brasil não tem mais expertise na construção de ferrovias. Ah, Léo, mas a Vale do Rio Doce produz muitas ferrovias. Sim, mas para você construir uma ferrovia deste tamanho, né, velocidade, construção, pode ser que eles até contratem técnicos locais, né, engenheiros locais, evidentemente, porque o solo brasileiro é muito diferente do solo chinês, mas com certeza eles vão trazer muita expertise da China, né? Tecnologia chinesa, né? O ferrocarril, né? As máquinas, né? A bitola, né? Tudo isso tem que ser colocado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, como será feito isso? Será por parceria público-privada? Ou seja, o trecho será. A ferrovia será patrimônio da União e a União vai fazer uma parceria público-privada, leiloando esses trechos para quem quiser participar e construir, participe do leilão e assim as empresas chinesas se habilitariam, né, para a construção. Segundo, sempre tem essa discussão se empreiteiras estrangeiras podem participar de licitações públicas brasileiras, né? Então, você também tem um marco legal que você tem que modificar, né?
Então vamos dizer que isso se faça por acordo binacional. E um acordo binacional, uma vez aprovado pelo Congresso, ele tem uma força supralegal. Dependendo do quórum, ele tem até força constitucional. Ou seja, ele pode ir contra alguns termos da Constituição, dependendo o quantos deputados e senadores aprovem, né? Se for a mesma proporção para aprovar a Constituição. Enfim, eu não sou jurista, mas eu sei disso aqui porque eu fui ver, né? Mas, evidentemente, você tem uma série de problemas legais que devem ser superados. Né? Se for por acordo binacional, né, para uma construção de um projeto de integração sul-americano com a China, bem, você faz isso. Essa ferrovia vai ser patrimônio da União? Né? Patrimônio da União como? A China constrói, mas essa ferrovia pertence à União e a China e as empresas chinesas podem explorá-la durante um período de tempo, ou essa ferrovia fica para a autoridade ferroviária brasileira e essa autoridade, essa agência ou essa estatal brasileira tem a deliberalidade de dar operação a outro, ou será feito como em algumas ferrovias e até portos, um porto na Argentina, em que o governo Fernandes deu um porto para exploração chinesa, e a China construiu uma base militar ali, porque o porto deu. O acordo era um acordo de extraterritorialidade, aquilo virou uma base chinesa. Civil militar, por quê? Porque você tem exploração civil, né? Você tem exploração comercial, mas aquela base virou uma base ali perto do Estreito de Magalhães, inclusive. Perto no sentido naval da parada, né? Não é ali na bocadura de Ushuaia, mas é ali próximo, né? É um porto, uma base que tem capacidade de fechar o Estreito de Ushuaia, o Estreito de Magalhães, né? A passagem de Beagles, se eles assim quiserem, né? Então você tem uma série de discussões que devem ser feitas, inclusive o seguinte: você trazer populações, funcionários, empregados de qualquer país para o interior do Brasil, você gera um efeito análogo à colonização. E aqui a forma neutra de colonização. Vocês lembrem da Fordlândia, que foi uma cidade construída por Henry Ford na Amazônia para abastecimento da borracha. Você tem Paranapiacaba, né, uma cidade do estilo inglês, no lado de cá, né, à esquerda da Serra do Mar, né, para o lado do Planalto. Você tem a colonização a partir de projetos dessa envergadura. Né? São coisas que devem ser analisadas não do ponto de vista econômico, são coisas que devem ser analisadas do ponto de vista. Vocês gostam tanto de geopolítica? Isso tem que ser analisado do ponto de vista geopolítico. Um país não pode sair vendendo qualquer coisa só do ponto de vista econômico. Outra, o financiamento vai ser uma dívida do Estado brasileiro junto ao Estado chinês? Ou essas empresas chinesas vão ter, essas empreiteiras chinesas vão ter a liberdade de tomar empréstimos para o financiamento dessa obra junto ao Banco de Desenvolvimento Chinês, né, no programa Cinturão e Rota, e aí essa dívida fica com as empresas chinesas junto aos bancos chineses, ou o Estado fica como não fiador, né, mas ele fica como avalista desse financiamento. Né? Se for feito dentro do cinturão e rota da seda, esse acordo geraria ao Brasil possibilidade da exploração dessa ferrovia para junto com outros parceiros comerciais? Explico. O Brasil exporta muito, quase todas as commodities para a China, sim, mas o Brasil exporta muito aço para os Estados Unidos. Né? Então, as siderúrgicas brasileiras que queiram exportar aço ou alumínio ou materiais ferrosos e não ferrosos, siderúrgicos ferrosos e não ferrosos para os Estados Unidos, que estejam no interior de São Paulo, no interior da Bahia, e queiram utilizar essas ferrovias como a nota fiscal de exportação a partir de um porto aqui no Nordeste, ou do próprio Porto de Santos, utilizando algum desses ramais que eles estão construindo, o Brasil terá liberdade para isso?
São coisas que devem ser colocadas e coisas que devem ser analisadas do ponto de vista de soberania, evidentemente, mas do ponto de vista econômico também. Por quê? Ah, Léo, mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Sim, é. Mas o que o Brasil exporta para a China? Agronegócio e minérios. Qual é o potencial de distribuição de riquezas desses bens? Ah, Léo, mas o Brasil vem crescendo com isso. Isso não é uma total verdade. O que impulsiona o crescimento brasileiro são serviços. Ah, Léo, mas quem traz as divisas para o Brasil é a exportação para a China. É, mas eu vou falar uma coisa para você. O Brasil é um país fechado. O Brasil participa de 1% do comércio global. Talvez um comprometimento desse tamanho seja bom para a construção de ferrovias, enfim, tal, beleza, ótimo. Mas seria bom também o Brasil fazer um investimento, né, para a exportação de serviços. Léo, como é que se exporta serviço? Serviço financeiro. Vocês ficaram bravos comigo quando eu falei que os bancos brasileiros não têm o rendimento que vocês acham que eles têm. Aí vocês falam, o banco, eles são um dos 4, 5 maiores bancos do mundo em ROI. ROI é rentabilidade sobre capital próprio. É patrimônio sobre patrimônio líquido. É lucro sobre patrimônio líquido, algo assim. Né? Quer dizer o seguinte, que os bancos não precisam tomar dinheiro emprestado praticamente, que os bancos brasileiros não se captam muito, eles não se capitalizam muito. É isso. Não quer dizer que eles têm um. Para você saber se tá dando lucro, é lucro por cliente. Né? E isso é baixo. Não é um dos piores, mas é um dos mais baixos do G20. Só supera México, Turquia e África do Sul. E Argentina. Mas a Argentina, eu falei no outro vídeo, é complicado de fazer o cálculo, né? Mas enfim. Você se comprometer dessa forma, você tomar um endividamento desse jeito em moeda estrangeira, porque eu duvido que o financiamento junto aos bancos chineses será feito em moeda corrente ou em renminbi. Eu duvido que eles vão fazer em yuan. Eles vão fazer em dólar. Aí você vai fazer um investimento de 100 bilhões de dólares em moeda estrangeira. Ah, Léo, mas você mesmo tem um vídeo que fala que a dívida pública seria melhor você fazer moeda estrangeira com um risco país. Sim, para melhorar o perfil da dívida brasileira. Mas você fazer um comprometimento desse tamanho, em que você está fazendo um acordo, se comprometendo o futuro comercial do país totalmente para uma pauta de exportação baixa. Léo, você está sendo cepalista. Não, não estou sendo cepalista. Só que o problema é o seguinte: é você comprometer a estrutura macroeconômica do Brasil para os próximos 50, 90 anos, porque a viabilidade econômica dessas ferrovias é a viabilidade econômica deste modelo de exportação de grãos, de exportação de proteína animal, de exportação de minérios. Você se comprometer, e nós não temos dados ainda como será feito o financiamento disso aqui. Vai ser o BNDES que vai financiar? Provavelmente não. Vai ser o Banco Industrial Chinês. Quem vai ser o tomador? O Estado brasileiro? A Autoridade Ferroviária Brasileira? Uma estatal brasileira que vai ser criada? Com participação chinesa? Quem vai operar? Quem vai ganhar os lucros? Não, veja, o melhor arranjo seria, eu concordo, o melhor arranjo seria, vocês constroem, nós não pagamos um centavo, vocês têm exploração durante 50 anos, não precisa pagar nada para o Estado brasileiro. Contanto que quem quiser utilizar é só pagar o valor do frete. Seria o melhor arranjo. Seria o melhor arranjo. Só que o problema é o seguinte, a viabilidade econômica disso aqui está ligada ao aprofundamento da agrarização brasileira. O Brasil sempre foi um país agrário. Mentira. Houve um período que o Brasil produzia tudo. Tudo. Foi a ditadura militar. De 1968 até 1980, com exceção de alguns químicos muito específicos, o Brasil produzia tudo. Ah, Léo, e também não funcionou de nada, porque o Brasil não cresceu. Você teve a crise da dívida, tal. Beleza, isso aqui, daqui 50 anos, não vai criar a crise da dívida externa.
Ou vocês acham mesmo que a China vai fazer esse financiamento em real, em moeda brasileira? É coisa complicada, né? Até porque, no Porto de Xangai, o governo do Peru, que é uma democracia, falha como a brasileira. Eu acho que os padrões internacionais, a democracia peruana é tão frágil ou tão forte quanto a democracia brasileira. O Peru não é um país desprezível. O Peru é um bom país. É um país não desenvolvido, mas é um país no seu tempo. Na figura da América Latina, figura entre os dos melhores. Né? Não é um país ruim. Né? Ruim, não existe nenhum país ruim, né? Ruim no sentido dos indicadores, né? Não é uma Bolívia que tem indicadores muito ruins. O Peru é um país com indicadores bons para o padrão da América do Sul. Né? Ah, o Brasil é o melhor país dos indicadores da América do Sul. Não, nem de perto. Nem de perto. Ah, o PIB per capita brasileiro sendo tão baixo, ele puxa a média da América do Sul, porque tem 200 milhões de habitantes. PIB per capita, paridade de poder de compra. Né? O Porto de Chancaia, ele foi construído pela China e o governo do Peru, na época, deu a exploração total para eles. E a China começou a fazer que nem essa base da Argentina. Começou a utilizar direitos de extraterritorialidade. A autoridade peruana começou a criticar. A China disse o seguinte: não, vai ser dessa forma. Aí o governo peruano disse: olha, o tratado realmente pode ser, o acordo realmente pode ser visto do seu ponto de vista, só que o que prevalece é a versão em espanhol. A China diz: não. Então nós vamos para a arbitragem internacional com uma empresa de arbitragem com sede na China. Estudem sobre a Baía de Tóquio, quando os Estados Unidos forçou a abertura do comércio japonês, né? No final do século XIX. Meio por final do século XIX. Aqui, do ponto de vista econômico, o que eu me preocupo? Esse acordo seria comprometer o país com um modelo agrário de exportação. Léo, mas o Brasil já é isso. É, mas não há nada que nos force a ser isso. Não há nada que nos force a ser dessa forma. O que nos força é a inabilidade de encontrar outro modelo. Caso nós firmamos um acordo dessa magnitude, primeiro que todos os investimentos, a China já investe muito no Brasil em fábricas, né? E tem um outro problema. Quando houve o episódio do Ministério do Trabalho, você teve uma ação diplomática chinesa junto ao topo do Executivo Federal para falar quem deixou isso acontecer, né? Léo, por que você está falando isso? Tem várias reportagens sobre isso. Ah, mas você acredita na imprensa? Então tá bom. Então eu vou acreditar em você que isso não aconteceu. Então isso não aconteceu, tá? Porque você está falando que não aconteceu, não aconteceu. Né? Leiam Santo Agostinho em Confissões, né? A prova de que minha mãe é minha mãe é porque alguém me contou. Então esse negócio, mas você acredita nisso, você acredita... Você também acredita em alguma coisa. Você tem que escolher quem você está acreditando. Inclusive eu vou deixar mídia chinesa, Daily China, se eu não me engano, que pertence, né, ou é intervida pelo Partido Comunista Chinês, né? Mostrando também a realidade do que eles querem investir no Brasil. Seria bom para o Brasil? Seria muito bom. Eu acho, eu tenho muitos problemas com a figura do presidente Lula, mas uma coisa ele está sendo um pouco sábio, que ele não quer fazer só isso aqui, né? Ele falou que caso seja feita esses ramais em roxo, né, que eu desenhei aqui, ele gostaria de trem-bala, de trens de passageiros para ligar o interior, os interiores do Brasil, né, fazer mais as chamadas espinhas de peixe. Seria bom, porque aí você não casa tanto. Léo, por que você está falando que isso forçaria a agrarização do Brasil durante o tempo de concessão ou o que vale? Porque veja, você colocar as empresas aqui, fazer isso aqui com esse modelo de financiamento que nós não sabemos ao certo que vai ser, e provavelmente é dívida externa, eu duvido que eles vão fazer isso em reais.
Eu duvido que a China vai aceitar o risco cambial. Né? Que vocês ficaram bravos comigo, que eu mostrei que em 10 anos o CDI rendeu 4% em dólar, não por ano, em 10 anos. Ah, mas pegasse outras datas. Não, 10 anos, gente, é ciclo macroeconômico, 10 anos. Vamos fazer o seguinte, da próxima vez eu pego do Império, tá bom? Vamos fazer em conto de réis. Quanto a libra esterlina rendeu até hoje, tá bom? E perdeu, né? Mas enfim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você coloca essa quantidade de capital em que você tem um comprometimento de pagar em dívida externa, ou em concessão, ou até em direito de territorialidade, que isso poderia também evitar ou dar preferência para frete ou integração de mercadorias e serviços que não estão bem sobre a agenda chinesa, que é o que essas empresas chinesas querem explorar no Brasil, você faz que os incentivos da zona rural sejam só para produções para exportação diretamente para a China. E veja, querendo ou não, essas empresas serão donas de grande quantidade de terra no interior do Brasil. Hoje, estrangeiro não pode comprar mais que uma determinada quantidade de terra em alguns estados. No mesmo estado, né? Pode ter em vários estados, mas não uma determinada quantidade em um só estado. Você tem a lei, inclusive, de que estrangeiro não pode ter. Você vai ter um testa de ferro no bom sentido da palavra, né? Uma pessoa que vai ser um investidor brasileiro para poder ter o documento de que ele tenha 50% mais um, né? Vai ter que mudar muito a legislação brasileira para fazer dessa forma, né? Eu também duvido que a China, enfim, são problemas não econômicos, né? Mas aí eles sendo donos dessas terras também. Né? Porque se a ferrovia vai trazer valorização dessas terras, eles podem comprar as terras também para produção. E assim arrendamento. Você está entregando mais capital mobilizado, né? Terra, né? Eu ia falar land, né? Terra para interesses diretamente ali. E fora o impacto na classe política, política não no sentido de política do dia a dia, de eleição, né? Mas seria também uma elite totalmente ligada. É complicado. Do ponto de vista econômico, vou falar só do ponto de vista econômico. Os problemas são financiamento. Como vai ser feito esse financiamento? Como? Como? Vai ser feito via BNDES? É por leilão? Ou seja, as ferrovias vão ser patrimônio da União? Concessionado? Ou vai ser por acordo pelo cinturão e rota, que o Brasil ainda não aderiu, mas vai ser pelo Silk Belt, né, cinturão da Rota da Seda? Se for, essa infraestrutura pertence ao governo da China ou ao governo brasileiro? Que leis vão valer ali dentro? Né? De quem vai ser a prioridade de carga? Quem pode regulamentar aquilo? Mercadorias ou armamentos ou outro tipo de bens chineses, por exemplo, que cheguem no Porto de Santos e tenham que ir até o Peru, sejam descarregados, né, que sejam comprados na África, descarregados no Brasil e levados para o Peru. O Brasil vai ter direito de fiscalização sobre aquilo? São coisas que vocês acham que eu estou viajando, mas o problema é o seguinte: se é feito via leilão, quem vai financiar? O BNDES? A que juros? Beleza. Eu duvido. Eu acho que vai ser o Banco Industrial Chinês. Ou pode ser ainda o Banco de Xangai, né? Aquele que a Dilma é presidente hoje, né? Mas eu acredito que vai ser o Banco Industrial Chinês. Vai ser o quê? Vai ser em reais? Ou vai ser em dólar? Isso aqui não vai ser em renminbi, não vai ser em yuan nunca. Nunca. Porque como vocês podem ver, a China faz contabilidade estrangeira em dólar. A China não acredita na desdolarização. Tá? Isso aqui vai ser dívida externa. E, sendo dívida externa, os investimentos públicos nos próximos anos têm que ser na região que recebeu o cinturão, se recebeu esses investimentos. Por quê?
para melhorar a viabilidade para pagar essa dívida, né? Só que tem um problema. Essa região que está recebendo esses investimentos, que provavelmente vão ser pagos via dívida externa, pela Lei Candir, eles não pagam imposto de exportação. Ah, Léo, eles pagam. É que, na verdade, no final ele pode descontar. Mas aí você tem a judicialização, tal, tal. Mas olha, o negócio é o seguinte: se já está descontado, não está no orçamento. Vai virar precatório, que é quando o Estado tem que devolver o dinheiro. Então, na verdade, se o Estado recebe esse dinheiro do investidor, do exportador, né, que é o exportador de produtos agrícolas e proteína animal, se eu não me engano, agrícola com certeza, proteína animal eu não tenho certeza. Eles, quando eles exportam, eles não pagam imposto de exportação, né? Não pagam o ICMS de exportação, né? O ICMS que, enfim, não pagam impostos que seriam normalmente cobrados, por exemplo, se você exporta um carro. Tá, beleza. Aí te faço uma pergunta. Aí você vai falar, não, mas ele paga. É que como ele paga no começo, né? Porque ICMS é substituição tributária, ele paga no começo e depois ele tem que judicializar quase para receber, porque o governo demora para pagar, tem um problema de conta, tal, 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 tal. Não tem problema nenhum. Primeiro que esse dinheiro não está no orçamento, porque já quando você faz o orçamento, você já não contabiliza isso. Beleza. Segundo, uma hora o Estado vai ter que devolver. Seja devolver, seja colocar como na contabilidade como precatória para devolver. Né? Então, quando o Estado pega o dinheiro que ele não deveria, porque a Lei Candir diz que não deveria, na verdade o Estado está fazendo dívida. Porque ele vai ter que devolver com juros e correção monetária. É precatório, certo? Então você vai comprometer com dívida externa para uma região que só vai poder pagar exportando coisas em que você não pode cobrar impostos. Né? Léo, então você está falando que nunca vai poder integrar o Brasil? Não, vai, pode. Eu quero que integre. Eu quero que integre. Com certeza eu quero que integre. Mas veja, isso tem que ser feito de uma forma muito parcimônia. Por quê? Você se comprometer não com empresas, mas com o Estado chinês. Ah, mas são empresas. É. Mas por que não abre isso para leilão? Para empresas europeias e americanas? Ah, como nós vamos pagar? Faz pelo BNDES. Léo, mas o BNDES faz com juros subsidiados, não sei o quê. Ué, mas não vai gerar aumento da produtividade brasileira? As empresas chinesas não vão querer operar aqui de qualquer maneira, comprando via essa ferrovia e ganhando a receita. Isso aqui, elas construindo ou não, faz leilão. Pode participar a empresa chinesa também. Faz leilão. Só que a entrada de capital, como vai ser feito, tem que ser em dívida nacional, não pode ser em dívida externa, esse tipo de coisa, porque você está comprometendo a matriz de desenvolvimento brasileiro pelos próximos 50, 60 anos. Legislação nacional. Mas provavelmente vai ser pelo cinturão em rota. E outra, lei ambiental. Como é que você vai construir essa daqui? O que é esses dois pontos, Léo? Eu até escrevi aqui. É Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. São 100 quilômetros, tá, gente? São 100 quilômetros de Mata Amazônica Virgem. Na entrada do Rio Solimões, no Brasil. Rio Negro ou Rio Solimões, agora não sei. Na entrada de um dos principais afluentes do Amazonas, no Brasil. Ou seja, é lama, é pântano. E aquilo é areia, né? Na hora que você corta, só sobra uma areia. O Ibama está disposto a permitir isso aqui? Ah, vai ter que permitir. Por que vai ter que permitir? Não, porque é um acordo com a China. Mandam aqui? Mandam. Bem-vindo a novo período histórico brasileiro, né? Nós tivemos o Brasil colônia, né? Aí você teve o Brasil império, aí você teve a república, né? 4 ou 5 repúblicas. Agora você tem o colônia 2.0. Bem, eu acredito
que eu não fugi do tema econômico, né? Porque isso aqui é planejamento, né? Planejamento econômico. Vejo que isso é um comprometimento de 50 e 60 anos. Léo, se fossem os Estados Unidos querendo construir, se fosse o Estado americano, não seria bom. Por quê? Porque isso não julga a viabilidade econômica. Agora, empresas americanas, empresas europeias, até chinesas, japonesas, né, que quisessem construir aqui, pelas regras brasileiras, em dívida, em moeda, dívida interna, né, em reais, não dívida externa que é em dólares ou renminbi, mas ninguém vai querer fazer empréstimo em renminbi. Mas enfim, se fosse a Rússia, né, a partir de empresas, mas as empresas russas também são estatais. São. Mas a Rússia não tem o histórico que a China tem de intervenção quando os interesses da empresa estatal chinesa são contrariados, né? A Rússia não tem o histórico de intervenção quando os interesses das empresas russas são contrariados. Bem, seria bom construir isso aqui? Seria ótimo. Seria ótimo. Né? Você melhoraria a logística, você criaria desemprego estrutural, mas faz parte, né? Quero ver o que fazer com esses caminhoneiros todos. Mas você melhoraria a matriz energética, porque elas com certeza seriam elétricas, né? Aí você teria que construir indústrias hidrelétricas, né? Isso estaria tudo no contrato também. E é isso, né? Isso fácil seria 30% da economia brasileira rodaria por isso aqui. Né? Você geraria monopólios também, né? Monopólio de transporte. Mas enfim, é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem e fiquem com Deus, certo? Um abraço.